Você sabia que demônios conseguem esconder doenças em corpo de pessoas? Que até mesmo o raio-x não consegue detectar a doença? Bom, pessoal, bem-vindo novamente ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo dessas séries de vídeos que estou fazendo de cura e libertação, testemunhos fortes que eu pude viver nesse ministério de cura e libertação por 20 anos, que eu já venho ministrando nessa área, e esse é o terceiro vídeo compartilhando com você com o objetivo de edificar a tua fé, amém? Então vamos lá para o vídeo. Nós sabemos perante a palavra de Deus que há espíritos de enfermidade. Em Lucas 13, 11, nós podemos ler a passagem que fala daquela mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos e ela andava encurvada e Jesus a curou, né? E a Bíblia fala especificamente que existia um espírito que mantinha ela nesta condição. E essa não foi a primeira vez, já ministrei para várias pessoas nesta área, né, onde pessoas estavam com espírito de enfermidade. Muitas vezes já houve caso que era de família, caso, né, de maldição hereditária, e várias outras maneiras, né, várias outras formas que o demônio achou uma brecha ali e entrou, e a pessoa, né, ficou sofrendo até que ela foi liberta. E esse caso que eu quero relatar para você hoje aconteceu com um amigo meu. Essa situação, né, aconteceu com um rapaz, um amigo meu da Califórnia, que eu tive o privilégio de poder orar por ele. Não só orar por ele, mas eu fui a pessoa que levou ele para o hospital pela primeira vez que ele chegou até mim. Teve um diagnóstico de câncer na próstata. Ele veio para mim orar, né, por ele a primeira vez. Eu orei por ele e nada aconteceu. E ele estava com muita dor, né, muita dor. E na segunda vez que ele veio para mim orar por ele, eu recomendei a ele ir para o médico e fazer a cirurgia. Tinha orado, nada tinha acontecido. Eu falei, vai ver os médicos, né? Então ele foi, eu levei ele até o hospital. Ele fez, né, a sua cirurgia ali. E depois de alguns dias, depois da cirurgia, foi bem sucedida a cirurgia desse câncer na próstata. Ele voltou para casa e ele me ligou falando, Fernando, a cirurgia foi um sucesso, mas eu ainda estou com dor, eu estou com muita dor. E eu preciso, né, de um milagre de Deus, porque a cirurgia foi feita, mas eu ainda estou com dor. E daí eu falei para ele, espera mais alguns dias, né? Pode ser que seja, né, o processo da cirurgia ainda, né, causa essa dor e você tem que esperar mais um pouco. E ele falou, não, Fernando, eu sei que tem algo errado, algo está errado nessa situação. E daí ele esperou mais alguns dias e quando ele me ligou, ele falou, Fernando, ora comigo novamente, porque eu estou orando, estou pedindo para Deus me levar. Eu estou com tanta dor que parece que tem algo dentro de mim. E daí eu falei, então volta para o hospital para ver se tem alguma coisa, alguma inflamação, uma infecção, alguma coisa. E ele voltou para o hospital. Dessa vez eu não levei ele. Ele voltou para o hospital e os médicos fizeram, né, o exame para detectar, para ver se tem alguma coisa, fez um raio-x para ver se tem alguma inflamação, alguma infecção. E o raio-x veio que estava tudo normal, não tinha nada de errado com ele. Que perante o raio-x, eles olharam, o médico olhou e falou, olha, não tem nada errado com você, volta para casa. Então ele voltou para casa e ele ligou para mim novamente, dessa vez chorando. Estava chorando, falou, Fernando, eu não vou aguentar. Eu estou com muita dor.
Os médicos viram, falaram que não tem nada de errado comigo, mas eu estou com muita dor. Eu não estou conseguindo dormir à noite e com muita dor. E daí, dessa vez eu falei, olha, vem, volta, né? Vem para minha casa, eu vou orar por você dessa vez novamente, eu vou orar, né? Eu falei para ele, vem para minha casa, eu vou orar com você novamente. E daí, né, eu já comecei a orar, me preparar. A primeira vez que eu orei por ele, eu vou ser bem sincero, eu não estava preparado. Ele veio, eu orei, fiz uma oração para ele e, né, nada aconteceu. Nessa segunda vez eu estava em espírito de oração, pedindo para Deus a direção, e essa vez foi diferente. Você vê, pessoal, o mundo espiritual é verdadeiro. Muitas pessoas não acreditam nessas coisas, mas o mundo espiritual é verdadeiro. E a palavra de Deus diz, o meu povo, ele é destruído porque ele falta conhecimento. Amém? Nós temos que ter conhecimento das coisas espirituais. Eu não acredito que tudo é demônio. Ok? Tem muitas pessoas por aí que acreditam que tudo é demônio. Eu não acredito dessa maneira. Mas eu acredito sim que você tem que ter sabedoria para discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual. E se você está lidando com uma causa espiritual, não adianta, os médicos não vão poder te ajudar, o medicamento não vai poder te ajudar, você tem que orar, você tem que ir na causa, na raiz do problema. Então ele veio para minha casa, eu já estava em espírito de oração, e esse irmão, é engraçado porque eu conhecia ele, um grande amigo meu, mas ele não acreditava em libertação, ele não acreditava nas coisas do Espírito. Então ele era bem tradicional, ele não acreditava nessas coisas. E ele só veio mesmo porque eu era, acho que, o único que podia orar por ele, que orava por ele e que acreditava que Deus podia fazer um milagre. Então ele veio. E eu lembro na sala, né, na sala da minha casa, eu comecei a orar por ele. Só que dessa vez foi diferente. Eu já estava em espírito de oração e quando eu me pus para orar por ele, falei, né, se levanta. A gente estava sentado no sofá conversando e ele, né, se levantou e ele ficou de pé e eu fui impor as mãos, porque eu tenho o costume de orar e ungir a pessoa com óleo. Quando eu fui fazer isso, Deus abriu os meus olhos espirituais. E o que eu contemplei, pessoal, eu nunca vou esquecer. Eu olhei para ele e eu vi dois demônios, um do lado direito e um do lado esquerdo. Eu via dois demônios, um espírito de aflição e outro espírito de tormento. Esses dois espíritos eu vi, um de cada lado dele. E a hora que eu vi esse demônio, um de cada lado, um à direita e um à esquerda, espírito de aflição e espírito de tormento, a hora que eu vi, eu falei, agora eu te vi, Satanás. Eu sei que você está aí. Eu quebro o seu plano na vida dele de matar ele. E eu orei, eu expulsei aquele demônio. E quando eu fiz isso, pessoal, aquele irmão, e ele é grande, ele era bem grandão e, né, forte, bem mais alto do que eu. E a hora que eu expulsei aquele demônio, eu falei, espírito de aflição, espírito de tormento, eu quebro o seu plano na vida dele e eu expulso você em nome de Jesus. Quando eu falei isso, esse irmão, eu nem estava esperando, mas ele desabou na minha frente assim e caiu nos meus braços. E eu estava quase não conseguindo, ele era muito pesado. E ele desabou na minha frente, eu segurei ele. E tinha o sofá, né, perto de onde eu estava orando por ele. Eu coloquei ele, trouxe ele aqui meio arrastando para o sofá e coloquei ali. E em menos de um minuto, questão de segundos, ele começou a dormir no meu sofá. Ele começou a dormir ali. E eu sabia pelo Espírito de Deus que algo estava acontecendo ali. Então eu deixei ele dormir. E interessante é que ele já não dormia, já fazia acho que semanas ele não conseguia dormir. E eu coloquei ele no sofá e ele começou a dormir. E se passaram umas meia hora, 45 minutos, ele acordou. E a hora que ele acordou, ele levantou e ele falou, Fernando, eu não estou com uma dor. Ele não estava com nenhuma dor. Aquela dor insuportável que ele estava sentindo foi embora. Depois que eu expulsei aquele demônio, aqueles dois demônios, a dor
do câncer, né, na próstata, aquela dor que ele estava, sumiu. E olha só, olha como demônios escondem enfermidades no corpo de pessoas. O que aconteceu? Ele foi para casa, né, sem dor nenhuma, estava muito feliz, sem dor nenhuma. Ele foi para casa dele e daí ele deitou, né, chegou a noite, ele deitou para dormir e ele me falou que quando ele deitou para dormir, ele sentiu novamente a presença daqueles demônios, entrou dentro do quarto dele. Ele falou, Fernando, eu deitei na cama e eu estava tão feliz porque eu ia dormir novamente pela primeira vez, depois de 2 semanas, sei lá. E ele falou, eu ia dormir, eu estava sem dor nenhuma. E eu senti uma presença demoníaca dentro do meu quarto. E eu me levantei na hora. Ele falou, eu me levantei na hora. E eu repreendi aqueles demônios. Eu sabia que aquela presença era aqueles demônios que tinham voltado. E eu repreendi eles no nome de Jesus. E eu senti a hora que aquele vulto, a hora que a opressão foi embora do meu quarto. E ele falou, Fernando, eu consegui dormir a noite inteira. Daí, olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Ele falou, Fernando, eu dormi a noite inteira sem nenhuma dor. Mas interessante é que quando eu acordei de manhã, olha só, ele falou, quando eu acordei de manhã, a minha cama, ela estava toda molhada. E eu olhei ali aquilo e eu percebi que era uma mistura. Era uma mistura de sangue com pus. A minha cama estava uma poça de sangue com pus. E aconteceu, enquanto ele dormia, né, aquela enfermidade, aquela inflamação que estava dentro dele, que nem o raio-x conseguiu detectar, saiu enquanto ele dormia. Né? Talvez ele, né, fez xixi, né, na cama né, aquele negócio foi expelido, saiu dele. E ele olhou naquilo, ficou surpreendido porque era uma mistura. Ele falou, Fernando, era uma mistura de pus com sangue. E tinha uma poça, estava tudo molhado a minha cama. E daí ele falou, Fernando, eu fui ao banheiro novamente. E a hora que eu, né, fui fazer xixi novamente, saiu mais pus com sangue. Então, pessoal, o que acontece? Aquela dor que ele estava, aquela enfermidade que ele estava, que nem o raio-x conseguiu detectar, é aquilo que estava causando, é a razão de que ele estava tendo aquelas dores que os médicos não conseguiam detectar, o raio-x não conseguiu detectar, nem o medicamento que ele estava tomando não conseguia fazer com que a dor passasse, era porque havia uma inflamação, uma infecção dentro dele, uma mistura de pus com sangue. E ele falou, enquanto eu dormia, Fernando, enquanto eu dormia, aquilo saiu de mim, eu fui no banheiro e saiu novamente. E depois, né, parou, cessou aquilo. Depois, pela segunda vez que eu usei o banheiro, depois que eu levantei, daí cessou. E ele falou, Fernando, nunca mais aquela dor apareceu. Eu fui liberto, eu fui curado. E até hoje, esse irmão, né, ele vive para testemunhar desse testemunho. E Deus fez um milagre. Deus fez um milagre na vida dele. E eu quero, né, novamente te dizer que muitas pessoas, elas padecem, muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje. Dentro de igreja, não sai da igreja, vai todo domingo para a igreja, mas não tem discernimento. Muitas pessoas não têm discernimento do mundo espiritual. Muitas pessoas aceitam qualquer coisa que vem. E você tem que saber discernir aquilo que é espiritual daquilo que é natural. Amém? Então, quero te lembrar, esse foi o 3º vídeo dessa série. E se você foi abençoado através desse vídeo, por favor, dá aquela força para o canal. Dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.